Calma aí. Bora. Vamos lá. Já está online. Tá online? Então vamos lá. Boa noite, galera. O nosso trabalho hoje a gente vai falar da Fazenda Engenho d'Água, que fica na cidade de Ilhabela. E eu vou contar um pouco da cidade, da história da cidade de Ilhabela. Ilhabela está localizada no litoral norte de São Paulo, mais ou menos 140 quilômetros da capital, e fica mais ou menos 190 quilômetros da divisa do estado do Rio de Janeiro. A sua população hoje é de 34.970 habitantes, aferida em 2019, e estima-se que a sua densidade demográfica seja de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Pode passar, Thaís. Eu vou contar um pouco da história. Em 20 de janeiro de 1502, o comandante português Gonçalo Coelho encontrou essa grande ilha que na época era conhecida pelos índios tupis de Maimbipê, que significa lugar de troca de mercadorias e resgate de prisioneiros. E logo após foi batizada pelos membros da expedição de São Sebastião, que seria que era o nome do santo do dia, né? O primeiro morador da ilha foi o Francisco Escobar Ortiz, que fazia parte dessa expedição. Em dia 16 de março de 1636, seria criada a Vila de São Sebastião, que se desmembrou político e administrativamente da Vila de Porto de Santos. Essa Vila de São Sebastião também a ilha também fazia parte da Vila de São Sebastião. E nessa mesma época foi criado o movimento de emancipação da ilha de São Sebastião, da Vila de São Sebastião, e liderada pelo capitão Julião de Mouro Negrão e o senhor do engenho Carlos Gomes de Pereira. No dia 3 de setembro de 1805, a portaria da antiga capela Bom Sucesso foi antiga capela da Senhora de Bom Sucesso, a condição da vila que foi feito o novo nome para a ilha, que seria chamada da Ilha da Princesa. Isso. Que no dia 23 de janeiro de 1806, a Vila Bela da Princesa foi oficialmente instalada, que seria já o terceiro nome da ilha. Pode passar aí, eu vou Thaís. Aí no dia 21 de maio de 1934, o governo paulista realizou, em meio de uma grande crise econômica, uma reestruturação da divisão territorial do Estado, que extinguiu 18 pequenos municípios, entre eles a Vila Bela da Princesa. Por imposição do governo de Getúlio Vargas, foi revogada e a extinção do município em 5 de dezembro de 1934. Em 1º de janeiro de 1939, a Vila Bela mudou o nome para Formosa, mas no dia 30 de novembro de 1944, a população se movimentou contra, para que se houvesse uma mudança no nome do município. Aí sim, e no dia 1º de janeiro de 1945, foi alterado para o nome Ilha Bela, que hoje ainda permanece. Pode passar. E hoje em dia a ilha se baseia, a economia do município se baseia em turismo, no comércio, esportes náuticos e na construção civil. A pesca e o artesanato ocupam posições secundárias econômicos. Aí agora entrar na parte de coisas do próximo slide, gente. Bom, a gente vai falar do patrimônio histórico, que é o engenho d'água. A fazenda ela foi construída na produção açucareira no século XVIII. Foi tombada pelo Condefat como patrimônio histórico no ano de 1945. Ela é localizada a menos de 3 quilômetros do centro da cidade. E esqueci o nome do bairro O bairro é Engenho d'Água também. Engenho d'Água, né? Isso. Foi um dos maiores produtores de açúcar e
aguardente da ilha, na época em que a economia era voltada para a agricultura. Ela cultivou também arroz, café e guarda sua construção original da fazenda que era na época. Na época, foi renda para as muitas pessoas que tinha na região. Teve muitos escravos trabalhando nessa produção. Lá tinha os porões que serviam de berços para os escravos e eles permanecem conservados até hoje. A gente vai falar dos materiais. Ela era uma arquitetura civil do período colonial que apresenta semelhanças com as construções mineiras de meio encostas, que era a origem da época. A técnica construtiva utilizada era mista, sendo no térreo, que abrigava atividades de indústrias, era de alvenaria e de pedra. No pavimento superior era moradia familiar. Foram utilizados divisórias de pau a pique e pilares de cal de pedra. Deixa eu ver o que mais. Acho que é só. E aqui tem o antes e depois. Essa aqui é a vista externa, antes da restauração. Vista externa depois de restaurada. Essa vista é da frente, que é da frente principal, e tem o antes, quando ela foi restaurada. Aí temos outra aqui, que foi restaurada também. Agora é a Thaís. Eu vou falar um pouco sobre o patrimônio cultural da cidade. Primeiro, a festa de São Pedro, que é uma festa bem tradicional, tanto na cidade de Ilhabela quanto São Sebastião, Ubatuba, que é basicamente uma festa que acontece a procissão marítima, com a imagem do santo no barco, faz um trajeto pelo mar, e depois tem a benção dos anzóis feita pelo padre e a missa. Pode passar. Sobre a festa da padroeira, Nossa Senhora da Ajuda. Em Bom Sucesso, ela é conhecida como a padroeira de Ilhabela. Foi construída a primeira capela na ilha em homenagem à padroeira no final do século XVIII, a pedido do vigário de São Sebastião, Padre Manuel Gomes Pereira. Essa festa ela acontece no dia 2 de fevereiro e inicia com a alvorada festiva, o repicar do sino. Durante o dia acontece mais 2 missas e pela noite acontece a procissão na rua com queima de fogos, encerrando com a programação que aconteceu antes nesses dias, com novena, shows e quermesse. Pode passar. A festa de São Benedito é considerada uma das maiores manifestações cultural folclórica de Ilhabela, que acontece durante o final do mês de maio. Ela acontece na Semana da Cultura Caiçara, onde 120 pessoas apresentam suas congadas como forma de devoção e cumprimento de promessa feita ao santo. Nessa festa acontece a missa festiva, seguida de procissão com o andor do santo, também o achamento do mastro e distribuição de bolos aos congueiros. Pode passar. Aí. A congada de São Benedito. Não, pode passar. É isso aí. Isso. A congada de São Benedito, ela tem mais de 200 anos de tradição e devoção caiçara, na qual a maioria dos congueiros faz a dança como forma de agradecimento a alguma graça alcançada e creditada ao santo, ou como forma de pagamento de alguma promessa. Ela acontece durante 3 dias, com uma mistura de danças, encenações e recitações.
A história dessa congada ela é baseada no enredo de pai e filho que disputam o direito de louvar a São Benedito. A apresentação ela narra desavença entre os dois grupos, o grupo dos fidalgos do rei de Congo, que é da parte do pai, e também podem ser chamados de Congos de cima. Eles usam as vestimentas de cor azul, são considerados cristãos. Aí também tem o exército do embaixador de Luanda, que é da parte do filho. Podem ser chamados de Congos do Baixo e usam vestimentas de cor vermelha e rosa, são considerados como pagãos. Isso. Pode passar. A Igreja de Santa Verônica, ela é bem conhecida como tornou-se uma das mais populares tradição cristã por conta de sua história, que a tradição foi que ela enxugou a face de Jesus com o seu véu branco durante o caminho para o Calvário. E, de acordo com seu legado, o véu ficou com a imagem estampada na face de Jesus. Então, ela é uma história que marcou muito a vida dos cristãos. E hoje tem uma capela em homenagem a Santa Verônica, que fica localizada na cidade de Ilhabela, na Praia do Bonete, que é realizada novena, hasteamento do mastro com queima de fogos, e é servida a famosa concertada, que é a bebida típica de Ilhabela. A missa é realizada dentro da capela, e ela é enfeitada somente pelas mulheres, e dentro dessa capela ela é disposta as pessoas, um lado fica somente as mulheres e do outro lado somente os homens. Também durante essa festa, na parte da noite é acendida a fogueira e tem leilões e prendas nas quermesses. Pode passar. Também a cultura caiçara, que Ilhabela hoje tem uma forte influência e importante para a cidade, principalmente nas praias de Castelhanos, Praia Vermelha e Praia do Bonete, que é onde abriga uma comunidade caiçara de pescadores que hoje em dia vivem basicamente do seu próprio trabalho, artesanal, tecelagem, esculturas de barro, fazem as redes e a pesca. E é isso. Pode passar. Bom, agora nós vamos falar do levantamento do bem histórico, né? Então, o primeiro slide aí que a gente tem é como você acessar Ilhabela, né? Porque a Fazenda Engenho d'Água ela está localizada dentro de Ilhabela, né? Então, esse mapa ele mostra para vocês da onde de São Paulo até Ilhabela, qual é o caminho que deve ser feito, né? Que a gente pega Carvalho Pinto até a rodovia Tamoios, a gente desce a Tamoios até a SP-55 em Caraguá, e de Caraguá a gente pega até São Sebastião. Em São Sebastião a gente pega a balsa, que é mais conhecida como ferry boat, né? Pode passar, Thaís. Agora, essa é a localização dentro de Ilhabela, né? Você chegando em Ilhabela, né, pela balsa, você vai acessar a principal avenida, né, que ela pega toda a orla marítima, né? Então, da balsa até a fazenda Engenho d'Água são 11 quilômetros, né? E você vai toda pela orla passando esses bairros que vocês estão vendo aí nesse mapinha, né? A balsa, ela tá no bairro da Barra Velha, né? Começa ali, né? Quando você desembarca da balsa, você pega a Barra Velha e aí você vai caminhando por todos os bairros, né? Taquanduba, Itaquanduba, né? E até chegar ao Engenho d'Água, porque o bairro ficou Engenho d'Água, a praia se chama Engenho d'Água, por causa da fazenda. Pode passar, Thaís. Bom, no levantamento, a primeira coisa que a gente viu, que eu fiz, foi a sinalização e indicação. Por se tratar de um bem
tombado pelo IFAM, tombado pelo CONDEFAT, né? É péssima qualquer tipo de indicação do engenho d'água. Essa foto que vocês estão vendo aí é a única que tem falando do engenho d'água, né? E vocês veem ali o marrom, né? O marrom na placa, o de cima, ele fala que é o bairro, né? E o de baixo, marrom, seria a indicação de um patrimônio histórico. É a única placa que tem. E essa placa está na frente da fazenda. Quer dizer, não tem indicação. Quem entrar na Ilha Bela, né? Você não sabe onde fica o engenho d'água. E nas placas anteriores, também nem como bairro tem essa indicação. Tá bom? Pode continuar. Bom, quanto à conservação do bem, né? O estado de conservação é excelente, né? Existe uma equipe constante que faz a manutenção, principalmente do entorno, né? E que essa equipe ela obedece todas as diretrizes de conservação do IFAM e do CONDEFAT. Vocês olham nessa figura, gente, vai acabar já já, tá, o nosso tempo. Aí a gente acabou. A gente vai reconectar, tá? Nós temos 9 minutos ainda. Então, vou acelerar. Pela foto vocês veem, né? Eu teria acesso a essa equipe de manutenção lá, mas a gente não está podendo entrar. Pode passar, Thaís. Então, eu vou ser meio rápido, tá, gente? Pontos positivos e negativos. Pontos positivos, né? Área muito externa, intensa, né? Extensa, né? Próximo à orla marítima, muito bem conservado, né? Toda a área, né? A área externa. O município tem uma verba muito grande disponível, né? Poderia ser aplicada em outras coisas, né? E há bastante áreas livres em volta, né? Por ser uma fazenda, né? Ela poderia ser uma área muito grande, né? Pontos negativos: total ausência de sinalização interna, falta de placas indicativas do bem ao longo da cidade, falta um bom projeto de iluminação, é péssima a iluminação, e tanto interna quanto externa, né? O bem poderia ser mais bem explorado turisticamente, ele é muito mal explorado. Falta de divulgação, já que hoje a fazenda do Engenho d'Água foi transformada em parque Fazenda Engenho d'Água, pela área dele ser muito extensa, como o Dalisson já falou lá no início, a área que ele tem, né? E a visitação lá é muito limitada, né? É por isso que eu falo que é muito mal explorado, né? Pode passar, Thaís. A situação turística hoje, né? A Fazenda Engenho d'Água, ela foi elevada a parque da Fazenda Engenho d'Água, né? A Secretaria de Turismo, ela tem feito algumas ações de eventos lá, muito pouco, tá? Mas essas ações são divulgações de artistas, né? Agora a gente está tendo uma exposição de Juan Miró, que foi um pintor, né? Mas assim é muito, ele foi adaptado para esse tipo de exposição, né? A movimentação foi feita nesse sentido, né? Teve a exposição ano passado dos bambus, eu fui. E essa exposição ela usou toda a área externa, né, da fazenda, porque ela é muito grande, né? Mas é muito pouco que é feito. E dentro da fazenda, eu não pude fotografar, a gente não tentei até entrar, mas não deixaram, quase que me bateram lá. Você tem o Museu da Cachaça, porque a fazenda era um engenho de cana. Na ilha se tinha muitos engenhos. Tanto que você tem muitas fazendas aqui, né? Fazenda Siriúba, né? Você tem fazenda do Engenho d'Água, fazenda da Cocaia. Todas essas fazendas eram engenhos também, né?
mas o maior de todos foi o engenho d'água, né? Principalmente pela proximidade da orla marítima, né? E você também tem a Fazenda Siriúba, só que a Fazenda Siriúba foi toda loteada, né? Que é exatamente aonde é a minha casa, né? E que muita gente também chama aqui de arrozal, porque também existia muita plantação de arroz aqui uma época, né? Pode mudar, Thaís. Então, a conclusão que a gente tem hoje, né? Que como a fazenda foi elevada, poderia ter um trabalho melhor do turismo em cima dela, né? Além desses pequenos exposições, poderia ser feitos pequenos pocket shows, né? Que são shows pequenos, né? De uma sinfônica, e que não vai agredir o jardim, não vai agredir o ambiente, né? A fazenda tem uma área muito grande, então o entorno dela você não teria problema de estacionamento, né? Uma grande vantagem que ela tem toda essa frente dela, a testeira do terreno, como está escrito, ela é toda na orla marítima. Então, você pode ter, por exemplo, barcos chegando, você pode ter eventos que integrem, né, a fazenda com a orla marítima. O mar é muito calmo ali, é praticamente um espelho, né, porque é bem abrigado. Então, isso seria uma das coisas que poderia ser mais bem explorada, né? E a divulgação. Não existe praticamente divulgação, muito pouco. Os moradores, tem muitos moradores da ilha que não sabem que que aquilo é tombado, que aquilo que tem um museu lá dentro, né? Que foi tombado pelo Condefat, que foi tombado pelo IFAM. Os moradores não têm ideia disso, né, do valor que tem a isso. E a própria Secretaria da Cultura não dá muito, como fala, muito destaque a isso. Então, acho que é isso, gente. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu acho que é isso, eu acho que está bacana. Acho que é isso mesmo. O que eu queria falar para o Robson, que a gente nós tivemos muita dificuldade de encontrar material, né? Eu queria ter ido lá, mas porque é perto, inclusive, mas só foto externa. A foto externa a gente tem bastante. Eu queria a gente sentiu muita falta de informações, né, sobre a fazenda em si. Isso. Bom, gente, Está mesmo na história, né? Fala muito dos engenhos, mas não fala da fazenda, no caso. Nós temos 3 minutos ainda. E uma coisa que eu queria falar, até eu conseguiria um pouco mais de material. Tem uma pessoa que eu conheço em São Paulo, que foi primeira-dama daqui de Ilhabela, no tempo que instalaram a balsa. Ela tem material lá, mas infelizmente eu teria que escanear o material e pegar esse material para a gente. Mas está em São Paulo, eu conversei com ela, né? E ela até cederia para a gente escanear tudo, né, da ilha, porque o marido dela foi prefeito, né, da ilha, e que foi o prefeito Geraldo, que foi o prefeito que colocou a balsa hoje que a gente tem aqui, né? Toda com DER aqui na época. Tá? Então, isso que eu queria falar para o Robson, né, que a gente teve muita dificuldade de encontrar material mesmo. Muita coisa picada num site, num outro, né, se ele vai ver as referências aí, né? Mas a hora que a gente puder entrar lá, eu vou esmiuçar um pouco lá. Tá bom? Acho que isso tá bom, né, gente? Eu acho que podemos parar a gravação, né? Oi. Cancela a gravação. Tá, então eu vou parar.